Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Biden, que, cara, a situação está complicada. O Biden acabou de confundir o Zelensky com o Putin e depois a Kamala Harris com o Trump. Isso numa entrevista que ele tinha chamado para acabar com as dúvidas sobre a saúde mental dele. Ele falou, não, eu tô bem, eu vou ser candidato e você eu mesmo, e pode parar com essa brincadeira de querer trocar de candidato e coisa e tal. E tô bem, quer ver como é que eu tô bem? E chamou a vice-presidente de Trump e chamou... Rapaz, que coisa complicada. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Chamando o Dr. Hans Schukrut, professor libertário da UFRJ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos continuar aqui com a novela O Biden vai ser candidato ou vai ser substituído, né? Como eu já falei para vocês, para o Trump, o melhor é que o Biden seja o candidato mesmo. Aliás, o melhor para o Trump é que o Biden seja o candidato e o resto dos democratas continue brigando para tirar o Biden. Porque aí você tem a situação ideal, que vai ser o Biden o candidato e ainda vai ter pouco financiamento, vai ter pouca coisa, vai ter pouca movimentação de apoio externo ao Biden, né? A chance do Trump ganhar nesse cenário acaba sendo muito maior no final das contas. E lembra aquilo que eu falei para vocês, embora muita gente queira tirar o Biden, o fato é que, pelas regras do Partido Democrata, pelas regras eleitorais americanas, a única chance que eles têm é se o Biden desistir. O Biden tem que falar, não quero mais, aceito sair fora e ponto final. Ou isso, ou sei lá, o avião dele cair, né? Sabe como é que é, né? Essas coisas acontecem nesse nível aí da situação mundial, né? Então, essa é a situação do Biden. A última informação que a gente tem é que Hollywood se voltou contra o Biden, né? O George Clooney, que é um cara muito influente, tá? Ele é um ator aqui nos Estados Unidos, tem vários filmes dele aí muito bacanas e coisa e tal. É esquerdista pra caramba, extremamente esquerdista, mas ele não só, ele também é um cara muito ligado às elites aqui. Ele é casado com uma advogada super famosa de uma família aqui muito conhecida aqui nos Estados Unidos, então ele é um cara influente, né? E ele foi o mais recente que mandou pro Joe Biden que, olha, tá ruim, Biden, tem que desistir aí, tem que dar chance pra outra pessoa, né? Então é mais um aí na fila, né? Os atores de Hollywood são mais um grupo de democratas que está abandonando o Biden. Aí o que o Biden fez? O Biden decidiu convocar uma coletiva de imprensa para ontem, justamente para acabar com essas dúvidas. Não vai ter mais nenhuma dúvida, eu vou mostrar para vocês que eu tô bem, eu tô falando bem, eu tô esperto. Aquele debate lá com o Trump, realmente, eu tava meio mal e coisa e tal, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, as coisas estão boas comigo, né? Esse debate, essa coletiva de imprensa foi marcada logo depois do encontro dele com a OTAN, né? Tá vendo também o encontro da OTAN aqui em Washington, aqui nos Estados Unidos. E aí nesse encontro da OTAN aconteceu isso daqui, ó. Ele vai apresentar o Zelensky, tá? Aqui esse tweet mostra a tela dividida, a visão aqui só do Biden e o Zelensky aqui. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Aí a cara do Zelensky que ficou com uma cara assim, President Putin. President Putin. Aí o Biden se corrigiu depois, ele falou, não, ele é o cara que vai bater no presidente Putin, ele não é o presidente Putin, ele é o cara que vai bater no presidente Putin. O Zelensky chegou e falou, não, eu sou bem melhor do que ele, coisa e tal, falou, entrou na brincadeira, né? Tratou a coisa como uma brincadeira, é lógico. Ele não pode fazer muita coisa, né? Porque o Zelensky realmente não está numa situação de criticar o Biden ou coisa que o valha. Então ele entrou na brincadeira e saiu do outro lado, falou lá, no vídeo da Ucrânia de ontem, eu falei sobre esse assunto, sobre esse mal entendido aí, né? O Zelensky ficou meio chateado e coisa e tal, mas enfim, também aquele negócio. É o que eu falo pra vocês, um erro de nome, isso não quer dizer muita coisa. Eu erro o nome de vez em quando, todo mundo erra nome de vez em quando, esse tipo de coisa não é nada demais pra ninguém, né? A questão do Biden é que justamente ele tá num ponto em que ele tá sendo questionado sobre isso, e no mesmo dia ele errou não uma, mas duas vezes. Por quê? Porque teve outro caso aqui, ó, que o Biden misturou a Kamala Harris com Donald Trump, chamou a Kamala Harris de Donald Trump, depois de ter feito o mesmo com Zelensky e Putin, né? Ou seja, no mesmo dia, depois que ele terminou a coletiva na OTAN, ele deu a coletiva Big Boy, que eles estão chamando aqui, né? Coletiva de gente grande, né? Vou fazer uma coletiva de gente grande pra mostrar que eu tô bem, que eu não sou mais uma criancinha de fraldas. E aí ele fez isso daqui, ó. Olha só o que aconteceu. Isso aqui foi na coletiva, né? Do Biden. Um repórter faz uma pergunta e daí o Biden responde, olha só. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? A pergunta do repórter. Quais preocupações você tem se a vice-presidente Harris, né, que é a Kamala Harris, a vice-presidente dele, né, se ela teria capacidade de bater o Donald Trump se ela fosse a líder da chapa, né? Ou seja, ele está perguntando, se você desistir e for a Kamala Harris, o que você acha, né? Aí o Biden vai responder agora. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. O que ele respondeu? Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente se eu não acreditasse que ela tem capacidade de ser presidente, né? Ou seja, chamou a Kamala Harris de Trump nessa história, né? De novo, uma troca de nome. É uma troca de nome, acontece, as pessoas erram, né? Isso aí não é uma grande coisa. O problema é que ele tá vindo numa sequência de falar um monte de coisa, de tentar provar que tá bem, e continua falando merda, continua falando merda, continua falando merda. É realmente impressionante o que tá acontecendo com o Biden, né? Então, ou seja, essa foi a história, tá todo mundo olhando pro Biden mal, o pessoal democrata tá doido pra substituir o Biden, mas de novo, lembra, eles não têm como substituir o Biden se o Biden não quiser. O Biden ganhou as primárias democratas, ele é o candidato democrata.
Das duas, uma. Ou eles vão sumir com o velhinho, vão dar um jeito do cara cair do avião, cair da escada, pular de alguma coisa, tomar um chazinho de polônio, sei lá o que esse pessoal vai fazer, e o Biden vai sumir, ou isso, ou então o Biden vai ser o candidato, porque ele já falou que ele não vai desistir não, ele deu essa entrevista, essa coletiva de imprensa para dizer que não ia desistir. Mas o pior é o seguinte, o pessoal tá fazendo a avaliação aqui do Colin Rugg, é o seguinte, essa grande conferência de imprensa de gente grande, né, Big Boy Press Conference, que eles estão falando lá, né, que foi justamente a conferência de imprensa que o Biden chamou para provar que ele tá bem, para provar que não tem nada de errado com ele, né. E aí, bom, a verdade é que, embora ele tenha feito essa confusão na pergunta final ali do repórter, ele foi melhor do que o esperado. Ou seja, ele falou bem, durante a coletiva de imprensa, via de regra, tirando essa troca de nome, ele falou bem, coisa e tal, ele conversou bem com os repórteres, esclareceu tudo, não teve nenhuma frase parada no meio do caminho, não teve nenhum problema. Dessa vez o pessoal acertou os remedinhos dele lá, ele tava com os remedinhos certo, e ele falou tudo bem. E aqui, ó, o Biden realmente acredita que ele fez um trabalho muito bom como presidente, ou seja, ele não quer desistir de ser candidato. Ele acredita mesmo que ele foi muito bem nesse mandato dele, e não adianta isso aí, porque é aquilo que eu falo pra vocês. Os democratas querem trocar o Biden, não é nem tanto pela velhice do Biden. A velhice do Biden eles já sabiam, eles já sabem que o Biden tá cacareco da vida. E eles não se importam com isso, não se importaram em 2020, não estão se importando agora. O problema deles é que como o Biden não foi tão bem assim na economia, o cidadão médio americano encara o governo Biden como um governo ruim na economia, ou seja, eles querem usar a desculpa da velhice do Biden para tirar o Biden e botar alguém que não é presidente. Por quê? Porque aí você não pode acusar ele pelas besteiras que aconteceram durante o governo dele, né? Por exemplo, a Kamala Harris, que é a vice, ela não é culpada pelas decisões que o Biden tomou. Então, assim, entenderam a jogada deles? Eles querem tirar o Biden por causa da questão econômica. Mas o Biden acredita que ele foi muito bem, que não tem problema nenhum, né? E os democratas agora vão estar mais divididos ainda depois dessa conferência de imprensa. Ele não foi muito bem, mas não foi ruim o suficiente para chegar a um consenso claro. Ou seja, isso aqui no final das contas ele está colocando, dizendo que isso é bom para os republicanos, é bom para o Trump. Por quê? Porque por dois motivos. Primeiro que o Biden ele foi relativamente bem na press conference, ele não foi tão mal assim, errou essa coisa da Kamala Harris e do Trump, mas fora isso ele foi bem. E no final das contas ele falou, reafirmou mais uma vez que vai continuar candidato americano, vai continuar, não vai desistir. Ou seja, é a melhor situação para o Trump possível. O Biden vai ser candidato, que é um candidato fraco, um candidato que todo mundo está vendo, que está velho, e melhor ainda, vai estar num partido dividido, porque uma parte das pessoas não querem o Biden de jeito nenhum, está todo mundo brigando com todo mundo dentro dos democratas, ou seja, é a melhor situação possível para o Trump, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo.